Em que momento a recuperação judicial se faz necessária? Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário licenciado e criador desse canal que pretende dividir com você conteúdos importantes de direito empresarial, especialmente de recuperação judicial. A pergunta é a seguinte: quando se é interessante colocar na mesa a alternativa de fazer uma recuperação judicial? Esse conteúdo é tão importante para o advogado que trabalha nessa área, quanto para o empresário que se vê aí com alguma dificuldade econômica premente. E aí assim, eu vou responder essa pergunta objetivamente. Você vai assistir esse vídeo, vai ter clareza de quando é o momento de se avaliar com precisão a necessidade de ingressar em recuperação judicial. E eu vou responder a partir de dois aspectos. A recuperação judicial tem a potência de recuperar uma empresa, você sabe disso. Você sabe o objetivo da recuperação judicial e se você não sabe, eu convido você a assistir outro vídeo que eu já abordei esse assunto e que está aqui nesse canal. Mas a questão é assim, qual é a potência do processo de recuperação judicial? Do ponto de vista estritamente econômico-financeiro, em que medida a recuperação judicial se apresenta como uma solução à empresa em crise? Bom, olha só, pensa em duas questões. A recuperação judicial, em primeiro lugar, no curto prazo, ela implica na suspensão de todas as execuções em face da empresa recuperanda. Então esse é o primeiro vetor. Vale a pena avaliar a necessidade de se ingressar em recuperação judicial se o conjunto de compromissos formados pela empresa não é possível de ser levado em conta e respondido satisfatoriamente. Ou seja, não há caixa imediato para fazer frente a todos esses compromissos no curto e no médio prazo. Nesse sentido, a recuperação judicial estabelece o que se chama na doutrina de stay period, na qual a empresa vai ter todas as ações de execução contra si suspensas. Então, se não é a condição colocada imediata de compromissos vencidos ou a vencer, vale a pena refletir sobre a necessidade ou não de uma recuperação judicial. Por quê? Porque é possível fazer frente aos compromissos de curto e médio prazo. Eu digo mais, se esses compromissos são compromissos de relativa envergadura, ou seja, que se com um pouquinho de sacrifício a empresa conseguir pelo menos parcialmente adimpli-los e abrir uma negociação, talvez não seja o caso de se ingressar em recuperação judicial. Até porque em um cenário econômico de dificuldades, os credores também estão abertos a novas propostas negociais, estão à mesa aguardando possibilidades de acerto extrajudicial. Então, se existe um ou dois compromissos de curto prazo em que a empresa não se vê capaz de fazer frente, mas acredita a possibilidade de um diálogo e de uma composição alongando esse compromisso, nós não estamos diante de um caso que envolva, que necessite o ingresso em recuperação judicial. Perfeito? Mas existe uma segunda variável importantíssima para se analisar essa necessidade de ingresso em recuperação judicial. E a segunda condição é a seguinte: a empresa, pensa aí advogado, meu caro colega que está trabalhando nessa área e que está com um problema colocado em sua mesa. A empresa necessita de uma repactuação dos seus compromissos? Se a empresa não tiver necessidade de renegociar em novas bases os compromissos firmados, não é caso de recuperação judicial. Se a empresa acredita que não é possível fazer uma renegociação individual, quem sabe estejamos diante de um cenário em que a recuperação judicial se apresente como uma boa alternativa. Portanto, vamos começar a conversar um pouquinho mais e evoluir essa reflexão. Portanto, a necessidade da recuperação judicial importa
a levar em conta esses dois fatores. É necessário a empresa suspender todas as execuções contra si? É necessário a empresa interromper o que para algumas circunstâncias parece uma sangria, quando uma série de execuções dirigidas parece não permitir uma administração desse passivo? Se estamos nesse contexto, é necessário avaliar a recuperação judicial. Mas segundo, então, estamos em um contexto de uma série de execuções, de uma série de compromissos vincendos ou já vencidos. Essa série de compromissos não tem a condição de serem repactuados de modo razoável e que permita à empresa prosseguir na sua atividade. Então, nós precisamos de recuperação judicial porque estes compromissos vão ser repactuados dentro do procedimento de recuperação judicial através do plano de recuperação judicial que eu já abordei, que eu vou abordar muito mais. Então, havendo a necessidade da suspensão de um conjunto de execuções contra a empresa e, de outro lado, estando presente também a necessidade de repactuação desses compromissos em novas bases contratuais, em novas bases econômico-financeiras, que exijam eventualmente uma carência alargada, que exijam eventualmente um parcelamento de médio e longo prazo, que exijam, em algumas circunstâncias, um deságio, aí sim, não é possível resolver esse desafio fora de um processo de recuperação judicial. A primeira condição, que diz respeito à suspensão das execuções, é de 180 dias. Vê bem, se a empresa está com um conjunto de compromissos sendo contra si executados, 180 dias de suspensão desses compromissos permite à empresa alongar amadurecer um plano para fazer frente a esses compromissos. Amadurecer uma condição. Por isso que se diz, no âmbito de quem trabalha nessa área de estratégias de soerguimento, que esse é um fôlego que a empresa detém. Esses 180 dias permitem à empresa manejar o seu fluxo de caixa, por exemplo. Esses 180 dias permitem à empresa abrir uma negociação em outras condições com os credores. E vê bem, esses 180 dias, regra prevista no artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 11.101, em geral, apesar de estar previsto ser improrrogável, ele se estende. E ele se estende por um conjunto de decisões judiciais nos tribunais superiores, chegando até o Superior Tribunal de Justiça, ele se estende pelo menos até a Assembleia Geral de Credores, que, segundo pesquisas do Observatório de Insolvência da PUC de São Paulo, a Assembleia Geral de Credores, a primeira, acontece em cerca de um ano. Então, é possível criar a hipótese, é possível imaginar que essa suspensão, em razão da morosidade do processo, em razão da discussão acerca dos créditos, em razão do amadurecimento do plano de recuperação judicial, essa suspensão é possível se imaginar que se estende do ponto de vista de experiências empíricas, do ponto de vista da pesquisa da PUC de São Paulo, ela tem a potência de se estender em até um ano. Curso no qual se suspendem todas as execuções e período no qual se discute com qualidade, com profundidade, um plano de recuperação judicial que é nada mais, nada menos que a repactuação deste conjunto de compromissos que estavam na iminência de serem executados ou que já estavam com execução em andamento. Portanto, havendo necessidade de tempo e de barrar estas execuções, até para a empresa poder manejar os seus recursos financeiros com uma relativa tranquilidade, de um lado. E de outro lado, havendo a necessidade de repactuação desses compromissos, porque está claro para a empresa que a empresa não vai conseguir cumprir esses compromissos sem essa repactuação.
Estando claras essas duas circunstâncias, nós estamos sim diante da iminência, diante da possibilidade, diante da recuperação judicial como uma alternativa interessante. Pequenas empresas, ME, EPP, como elas ficam nesse cenário? Existe um capítulo específico para essas empresas na Lei 11.101. E o procedimento da recuperação judicial para empresas, para microempresas e empresas de pequeno porte, ele é relativamente mais simplificado. Só que ele tem algumas inconveniências. Abre-se mão da Assembleia Geral de Credores, isso é alguma coisa de interessante, mas porque o custo do processo reduz, mas tem um ônus aí que merece também ser anotado. Para recuperações judiciais de empresas de pequeno porte ou de microempresas, se concebe, na forma da Lei 11.101, um prazo de pagamento de até 36 meses. Então, não se pode alongar os compromissos para além dos 36 meses. Mais que isso, até 2014 era proibido se apresentar um deságio nessa circunstância. Depois de 2014, se permite apresentar um deságio. Então, melhorou um pouquinho com relação a 2014, mas persiste a questão de pagamento em 36 vezes, o que em algumas circunstâncias torna esse processo mais dificultoso que a recuperação judicial dita convencional. O que faz com que algumas empresas de pequeno porte e microempresas que ingressem em recuperação judicial não adotem essa facilidade, essa faculdade prevista na Lei 11.101. Então, cada caso é um caso. Você pode me perguntar, Marcelo, e se o crédito for fiscal? E se o crédito for decorrente de contrato de alienação fiduciária? Estes créditos não se submetem ao procedimento de recuperação judicial. Tudo bem, sabemos disso. Se você não sabe, eu estou agora avisando. Mas esses créditos também restam interrompidos, melhor dizendo, suspensos no período do chamado stay period, dos 180 dias ou até a Assembleia Geral de Credores. Há outras circunstâncias importantes a se averiguar sobre o crédito de alienação fiduciária e o crédito fiscal. Sobre o crédito de alienação fiduciária, eu só sinalizo uma última questão que eu vou abordar em momento oportuno, mas eu só quero aqui lembrá-las ou chamar atenção para quem não sabe, para quem não trabalha não tem longa experiência na área. O crédito decorrente de alienação fiduciária deve cumprir os requisitos da alienação fiduciária. Por vezes se alega em processos de recuperação que o crédito decorre de alienação fiduciária, mas não se comprova. Por quê? Porque esse contrato não foi formatado no modo previsto em lei. Por exemplo, não foi registrado por instrumento público em algumas circunstâncias. Então, não sendo configurado na forma legal, o contrato de alienação fiduciária torna-se um contrato que se desfaz a alienação fiduciária para fins de recuperação judicial, e o crédito se submete à recuperação judicial, ingressando, regra geral, no crédito decorrente de créditos quirografários na classe 3. Do ponto de vista do crédito fiscal, tem uma questão muito importante, eu também vou abordar em momento oportuno, em outra circunstância, mas eu só chamo a atenção de você que o crédito fiscal, ele não se submete à recuperação judicial, mas a execução fiscal durante o processamento da recuperação judicial, qualquer ato constritivo depende do juízo da recuperação judicial, do juízo universal da recuperação judicial e não do juízo fiscal, do juízo do processo de execução fiscal. E isso é muito importante. Atualmente estão suspensos os processos de execução fiscal porque o STJ pretende definir como a execução fiscal vai ser manejada diante de um aparente conflito de competências entre o juízo universal da recuperação judicial e o juízo fiscal. Ambos de grande relevo, porque o juízo fiscal trata do interesse público
A execução fiscal versa sobre o interesse da União, do Estado, do município, né, nesse sentido, interesse público, e do ponto de vista do juízo universal, trata-se do princípio da preservação da empresa. Então, ambos valores importantes no ordenamento jurídico brasileiro, ambos valores que constituem, que se apresentam como valores constitucionais, né? E essas questões estão por ser dirimidas no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual boa parte dos processos de execução fiscal em face de empresas em recuperação judicial estão atualmente suspensos. Então, vê bem uma série de questões para responder uma singela pergunta. Qual era a pergunta? Deixa eu abrir aqui. A pergunta era: em que momento a recuperação judicial se faz necessária? Resumindo a questão, ela se faz necessária quando, de um lado, é necessário a empresa interromper o conjunto de execuções contra si em andamento, e aí o stay period é uma possibilidade extraordinária, porque vai dar um fôlego para a empresa por pelo menos 180 dias, na forma do artigo 6º, parágrafo 4º. E, de outro lado, existe a necessidade dessa empresa de repactuar o conjunto dos compromissos financeiros firmados, tendo em vista a sua impossibilidade fática de cumprimento. E a necessidade de carência eventual e todas as questões que envolvem o plano de recuperação judicial. Carência, prazo de pagamento, um índice de atualização mais confortável ou menos desgastante, né? E também, eventualmente, deságio. Essas questões eu vou abordar em momento oportuno aqui no canal. Por isso eu convido você a se inscrever no canal do Marcelo Andreatta, Recuperação Judicial. Convido você a seguir a nossa página no Facebook e também seguir no Insta. Tá bem? Espero que você esteja gostando dessas questões. Eu gosto muito de conversar sobre esse tema absolutamente pertinente em tempos atuais e deixo para você um grande abraço. Até mais!